Olá, a gente está aqui com a Ana para falar um pouquinho sobre planejamento, né? Qual a importância da gente criar rotinas, quais os manejos que a gente precisa adotar aí para evitar um pouco de distrações. Ana, conta um pouco da sua experiência, quem é você, e vamos começar a falar sobre esse tema? Vamos sim. Bom dia, Patrícia. Sou Ana Maria, tenho um pouquinho mais de 30 anos de formação. Minha formação inicial é psicologia, depois eu fui fazer psicanálise, estudar Lacan e Freud, né? Uma coisa que, pelo menos as minhas questões, elas são atendidas. Nesse percurso, eu fui trabalhando em vários segmentos, né, da nossa área. Fui para clínica, que é o que eu mais prática eu tenho, né? Faço clínica praticamente todo esse tempo. No meio corporativo eu tive algumas experiências, fiz alguns trabalhos, muito como na época nós chamávamos de customizados, né? Então eu entrava numa pesquisa de clima, fazia acompanhamento, avaliações, aplicávamos testes e a partir do resultado dos testes nós fazíamos o treinamento. Então era um treinamento customizado por causa disso. Ele não servia para outro lugar, não dá para outra, porque não é a mesma situação, não é a mesma demanda, né? Depois eu fui implantar o serviço de psicologia no hospital aqui em Guarulhos, que hoje está desativado, mas não desativou por causa disso, não. Ele é um hospital que estava desativado, né, já está desativado. Implantei o serviço de psicologia lá. Então, na época, foi a minha primeira experiência no ambiente hospitalar. E depois, na mesma época, né, nunca deixei de estudar, porque não dá, né? Se a gente quer continuar trabalhando e tem que estar atualizado o tempo inteiro, né? Então, eu fui fazendo outros cursos, me aprofundando em outros meios e acabei, ano passado, fazendo psicologia do trânsito, então eu sou perita do trânsito, e esse ano, agora no começo do ano, eu terminei e estou ingressando, assim, bem no comecinho, em neuropsicologia, também uma área que eu sempre gostei muito, sempre tive muito interesse em pesquisar e estudar, e acho que o tema que nós vamos tratar hoje vai também de encontro com isso, né, porque nesse momento que a gente está nesse clima, nesse cenário que nós estamos vivendo, nós precisamos nos cercarmos de coisas que possam ser práticas, ferramentas que podem ser úteis, né, e que facilitem o nosso dia a dia, né. Ninguém esperava que nós fôssemos ficar tanto tempo em casa, como nós estamos, né? Nós achávamos que seria uma coisa breve, que logo tudo passaria, nós já estaríamos agora, né, vivendo as nossas vidas normalmente. Isso, infelizmente, não está acontecendo, infelizmente, nós não sabemos quando retornaremos, né? E isso faz com que nós fiquemos adoecidos, porque nos vemos numa atividade absolutamente diferente, né? Porque antes nós íamos para o trabalho, era fora de casa. Nós íamos para a escola, para a faculdade, era fora de casa. Se nós tínhamos algum lazer, geralmente nós fazíamos isso fora de casa. Então, a nossa casa era o local onde a maioria das vezes, passávamos a menor parte do nosso tempo. Então, era o nosso dormitório apenas, né? Muitos casos era assim. E hoje não está acontecendo assim. Nós precisamos nos adaptarmos a essa realidade. E isso tem causado muitos transtornos, né? Porque eu não estou familiarizado com isso, além de um acúmulo de atividades mesmo que nós precisamos fazer. Então, antes eu tinha alguém que me ajudava a fazer as minhas atividades em casa, onde eu chegava e já tinha coisas básicas, né? Roupa lavada, comida feita, casa limpa. Hoje eu preciso fazer isso, hoje nós precisamos fazer isso, porque não temos quem faça, porque quem fazia para nós também está recolhido, está em isolamento, né? E aí, como é que nós vamos nos dar conta dessas coisas, né? O home office, meu trabalho que hoje eu tenho que fazer em casa, e ainda dar conta de tudo isso, ajudar as crianças a fazer a tarefa, ajudar as crianças a estudar, e vamos ser honestos, né? O ensino mudou muito, então, como eu aprendi quando eu tinha a idade deles, não é a forma como está sendo ensinado hoje. Então, nós também nos encontramos com essa dificuldade de como é que eu vou dar conta disso, né? Além de tudo isso, né, Ana,
rotina, tem as angústias que a gente precisa dar conta, né? Exatamente. E como é que a gente manobra tudo isso, né? E estamos aqui, precisamos manter a nossa saúde física, mental, espiritual e ainda tirarmos algo de bom, porque tudo tem o lado bom, né? Todas as coisas, por pior que sejam, né? E eu sempre me lembro daquele ditado, né? Depois da tempestade vem a bonança, né? No momento, nós estamos fechados no nosso basement esperando esse tornado passar. Só vamos saber o que aconteceu a hora que a gente puder abrir a porta. Ou que alguém venha nos resgatar, porque senão a gente não tem como saber o que aconteceu, qual é a dimensão dos problemas que vamos encontrar depois, né? Então, no momento, nós precisamos aproveitar o que temos, né? E encontrarmos e termos ainda uma forma de vivermos isso com prazer, né? Não tem Quais são as outro dicas jeito, aí né? que a gente Porque, pode pensar para esse planejamento, para melhorar um pouco essa nossa realidade, Ana? bom, planejamento é uma palavra que a gente tem hábito de conhecer ela no meio corporativo, né? Então, a gente usa o planejamento no meio corporativo para quê? Bom, para eu poder saber como é que eu vou começar um projeto, como é que vai desenvolver esse projeto, o que vai ter que acontecer nesse projeto até o final. E eu estou no meio do projeto, não está dando certo isso daqui, como é que eu vou fazer? Então, eu vou onde? Eu vou olhar lá no meu planejamento. E a gente pensa que isso jamais vai ser usado numa situação como essa que nós estamos vivendo, né? Só que não, hoje o planejamento também é usado pelos veteranos, pelos vestibulandos, pelos alunos do ensino médio. Como é que você vai planejar esse conteúdo, essa quantidade de conteúdo para você estudar? Né? Como é que você vai dar conta de tudo isso? Como é que você sabe que você está preparado para o Enem, para o vestibular? É com o seu planejamento. Fazendo, baixando aquelas provas, fazendo os simulados, bom, não deu, isso aqui ainda está ruim, como é que eu vou fazer? Então, o planejamento vai me ajudar, vai me mostrar como é que é esse cenário. E não é só o planejamento, né? Porque o planejamento é uma ferramenta que eu vou lá para colocar os dados, hoje, né, na situação que nós vivemos, da melhor forma, o mais completo possível que eu puder colocar, bem minuciosamente. Então, eu vou levantar a tal hora, depois eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que fazer o café. Hoje eu tenho que fazer isso, lavar a louça. Como é que eu vou fazer isso? Tenho que colocar tudo isso. Acordar as crianças, acompanhar a videoaula. Hoje isso é a nossa rotina. Nós estamos vivendo assim hoje. Então, esse planejamento, né, essa janela para o meu dia, ela tem que estar o mais detalhado possível. Antigamente a gente falava assim, eu acho que você não é dessa época, né? Mas a gente falava assim, você coloca no papel do pão, sabe? Que o pão fica embrulhado no papel, né? Com uma folha branca, então a gente coloca lá no papel de pão tudo aquilo que você vai fazer. Hoje nós temos outros recursos, nós temos a planilha do Excel, que ajuda, né? Você chega lá, coloca todos os dados na planilha do Excel, movimenta ela. O próprio Trello, que você consegue fazer um plano de fundo, coloca uma foto, baixa vídeo, enfim. Dá para fazer uma porção de coisas, né? E não precisa necessariamente usar o papel de pão, a agenda. Dá para ser uma coisa usando o recurso tecnológico que nós temos hoje. Dinâmica, né? Exatamente. E você coloca ali todas as atividades que você tem no dia para fazer, tem na semana para fazer. Então, assim, comecei o meu planejamento. E é suficiente? Claro que não. Eu preciso de uma outra coisa. Que coisa? A que nós chamamos de rotina. E aí você vai dizer assim, Ana, mas rotina, esse negócio não é muito bom, porque a gente sabe que excesso de rotina é complicado. Então, excesso de rotina, aliás, tudo que é ruim, tudo que é em excesso, aliás, desculpe, tudo que é em excesso é ruim, né? Então, eu preciso olhar a rotina. A rotina vai falar o quê? Como eu vou fazer? A rotina não tem a ver com os horários, e sim como eu vou fazer. De que forma eu vou preparar isso, né? Ela não tem a ver com o tempo, e sim com a forma, como eu vou fazer, né? E aí eu vou dizer, bom, eu vou fazer, vou acordar a tal hora, então eu tenho que fazer o quê? O café, acordar as crianças, dar o café, então eu já coloquei lá o dia, o que eu vou fazer e como é que eu vou fazer, preparar o café, vou colocar na cafeteira, enfim. Até eu me habituar com isso, eu tenho que ter isso escrito, porque senão eu vou me perder. Né? Eu sempre E a rotina, como ela é... o gancho.
Eu sempre brinco com os meus pacientes, né, que isso seria o plano de contingência. Toda vez que a gente muda um hábito, que a gente faz alguma coisa nesse sentido, a gente tem que ter um plano de contingência até isso internalizar e virar um hábito e uma rotina dentro da gente. Então, como que a gente faz isso? Eu escrevo exatamente o que tem que fazer, coloco um alarme no relógio, no celular, coloco um papelzinho no meu computador, eu faço alguma coisa que me lembre que eu tenho que executar aquilo, até aquilo se automatizar dentro da gente, né? Porque o que não é automático é muito fácil da gente esquecer. Então, às vezes a gente pensa, putz, mas eu preciso ficar escrevendo tudo que eu tenho que fazer? Não. Não é tudo o tempo todo, sempre. É até isso se automatizar dentro de você. Então, esse planejamento inicial é para isso virar intrínseco, para você lembrar que tem que ser feito, para você incorporar, né, na verdade. Exatamente. Para que ele se torne, para que ele faça parte de mim, né, eu preciso de alguns bilhetinhos, né, por exemplo, coloco lá no celular mesmo, sabe, aquele post-it, né, que todo mundo fala, o post-it, ele acaba distraindo, tem pessoas que se distraem, porque é colorido, né, enfim, mas aqueles que não se distraem, né, nós estamos falando das pessoas que se distraem, mas assim, a gente pode usar o post-it, a gente pode colocar o papelzinho na mesa, a gente pode colocar na geladeira mesmo, como você está falando, um lembrete, né, para que eu tenha tal coisa para fazer. Mas não é só isso, né? Quando você fala disso, você me lembra que para que eu possa me acostumar com essas atividades, com essa nova vida, né? Porque hoje eu tenho uma nova vida, todos nós temos uma nova vida hoje, com muita atividade, com muitas responsabilidades. Como é que eu vou dar conta delas? Né? Então, eu preciso de algo que me auxilie, onde eu possa ter prazer também. Né? Hoje é possível, nós podemos ter prazer em tudo que fazemos. Né? Aliás, devemos procurar, porque senão nós não teremos saúde física, nem mental. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar tem várias técnicas. A que eu mais gosto de usar é a técnica Pomodoro. Né? O que é Pomodoro? É o tomate italiano. Então, o que eu faço? Eu programo o meu celular, pode ser o celular mesmo, programo o meu celular para que ele toque daqui 25 minutos. Então, daqui 25 minutos o alarme vai soar e eu sei que eu vou parar essa atividade que eu estou fazendo e vou, durante 5 minutos, eu vou descansar. O que eu vou fazer em 5 minutos? Nossa, não dá para fazer nada. Dá sim. Dá para você dançar. Uma música dá menos do que 5 minutos. Dá uma música e meia, dá para você dançar. Dá para você fazer alongamento, dá para você fazer meditação, dá para você fazer atividade física, sabe? Cinco exercícios de um minuto cada um. Dá para você tomar sol. Parece que não, mas esse tempo que você está tomando sol é necessário, nós precisamos do sol. A gente tem ouvido os médicos dizerem que nós precisamos tomar sol. Ah, mas eu não posso ir lá fora tomar sol. Ó, no momento, né, eu estou aqui tomando sol, né? Onde eu estou, está tendo sol pela janela, então é possível, são meus 5 minutinhos de sol. E esse nós temos, né? Podemos brincar com a criança ali na sacada por 5 minutos. Olha, daqui a pouco a gente volta, eu preciso voltar a trabalhar. Nós precisamos desse bem bolado com as crianças também, porque elas também não estão acostumadas a ficar conosco em casa. Então, eu posso fazer esse planejamento. Olha, enquanto você vai estudando, eu vou trabalhando. Nós vamos trabalhar a hora que o alarme tocar aqui, a gente vai brincar, mas agora a gente precisa trabalhar. Agora você precisa estudar e eu preciso trabalhar. Agora você tem que fazer tal coisa porque eu estou ocupada com outra coisa. Se a gente não tem esse acordo, se a gente não consegue conversar sobre isso com a criança e fazer esse acordo, olha, a gente trabalha, mas depois a gente brinca. Tudo bem? A gente trabalha, mas depois a gente vai fazer alguma outra coisa. A criança também vai se acostumar que vai ter um tempo, sim, que ela vai ter que trabalhar e ela não vai poder te interromper, ela não vai poder chegar até você e pedir alguma coisa, sabe? Atravessar a reunião, né, como às vezes a gente tem visto, você está ali numa reunião com o cliente, com o teu chefe, e a criança, na sua frente, né? Isso tem acontecido. Por quê? Porque às vezes ela não sabe ainda, ela também não está acostumada. Eu não tinha ninguém em casa, agora tem todo mundo em casa, o que está acontecendo, né? Ah, tá conversando lá, então eu também posso conversar? Não, você não pode. Então, você tem que saber que agora, não, daqui a pouco a gente pode, né? Então, a técnica nos facilita nesse aspecto, de que eu consigo trabalhar um tempo e descansar um tempo. Mas aí você vai dizer assim para mim,
Ah, Ana, mas se eu não terminei o raciocínio, né? Por exemplo, estou estudando, não terminei o raciocínio, estou no meio de um exercício. Aí deu 25 minutos, eu vou parar. Não, você termina o raciocínio. Porque você sabe que assim que você terminar o raciocínio, você vai ter um descanso de 5 minutos. Então, você conclui, estou numa ligação. O alarme soou. Ah, agora eu tenho que desligar. Não, você não vai desligar, você vai terminar o que você está fazendo e sabe que assim que você terminar, então você terá os 5 minutos, você terá a recompensa. Então você poderá ter prazer. E você vai ver que você vai conseguir encaixar várias atividades e você vai poder ter prazer naquilo que você está fazendo. Ai, olha, sabe, agora eu vou orar. Não, eu tenho meu momento que eu preciso orar. Eu não estava tendo tempo para orar. E eu tenho visto os pacientes falarem isso, né? Depois que eles começaram a fazer o planejamento, observarem as rotinas e usar essa técnica, muitos deixaram de estar tão ansiosos, porque começaram a ver o dia produtivo. No início, todo mundo ficou perdido, até porque muitas escolas não tinham atividades para eles ainda. Então, eles estavam em casa, numas férias que não eram férias, não podiam sair, não podiam se encontrar, e se sentiam sem ter nada para fazer. Então, muitos estavam mergulhados na internet, em jogos que não estavam ajudando eles, ou em salas de chat que também não estavam ajudando, virando à noite, né? E isso também é prejudicial. A gente sabe que nós precisamos de quando escurece dormirmos e quando clareia, né, amanhece, nós precisamos acordar e precisamos usar esse tempo programado para isso. Escureceu, dorme, clareou, acorda, e vamos trabalhar no momento que clareia. Eu quero aproveitar e para eles estavam perdidos. Falar um pouquinho sobre isso, né? A técnica Pomodoro, eu costumo recomendar bastante para quem tem também dificuldades de déficit atencional, né? O que acontece com as pessoas que têm dificuldades de déficit atencional? Eles acabam não conseguindo sustentar a atenção numa atividade por um período prolongado de tempo. Então, a técnica Pomodoro, ela ajuda bastante nesse sentido. Então, eu tenho trabalhado com os pais e os resultados têm sido muito positivos nesse sentido. Porque aí a gente combina que naqueles 25 minutos, a criança não vai pegar o celular, não vai, a gente fala, ele não vai ficar brisando. Então, a gente vai combinar com ele que aqueles 25 minutos ele vai prestar atenção. E aí, depois, ele vai ter os 5 minutos para olhar o celular, para bater um papo com um amigo, para fazer uma coisa. Porque se a gente for parar para pensar, a aula online é muito mais difícil do que a aula presencial, porque na presencial você bate um papinho ali, você faz uma coisinha ali, no online tá você e a tela, né? Então, quando a aula é assíncrona, ou seja, quando ela não está acontecendo ao vivo, é muito mais fácil para utilizar a técnica Pomodoro, porque ele pausa a aula e depois ele continua a partir daquele momento. Então, fica muito mais fácil. Agora, quando a aula é síncrona, ou seja, quando ela acontece ao mesmo tempo, às vezes fica um pouco mais difícil. Então, o que eu combinei com esses pais, né? Principalmente para essas crianças que têm muita dificuldade de manter o foco atencional. Eles estão gravando a aula, mesmo quando ela é síncrona, eles estão tentando gravar para ver se depois a criança consegue voltar, olhar, assistir, para ver se aprende e internaliza esse conteúdo. Porque não estava entrando, não estava dando, não estava acontecendo. Então, quando não funciona, o que a gente precisa fazer? Encontrar estratégias para fazer com que funcione. E outra coisa que a gente fez, tem crianças que não conseguem ter um span é o limite de tempo que a gente consegue ficar numa atividade, tá? Então, tem criança que não consegue ter esse limite de 25 minutos. Então, tem crianças que a gente combinou. Ó, vamos testar. Tenta 25, não deu? Vai para 20, não deu? Fica no 15. E vai fazendo esse intervalo por conta das dificuldades cognitivas que a pessoa tem. Então, a gente precisa ir ajustando isso também na realidade de cada um para promover o melhor tipo de aprendizado. Porque, tá, estamos na aula online, precisa de alguma forma aprender, mas como cada um aprende, né? Então, a gente vai ter que individualizar um pouco tudo isso na realidade de cada um, porque senão eu vou querer que meu filho aprenda como todos os outros, só que meu filho é diferente, ele tem uma capacidade atencional diferente, ele tem uma necessidade diferente. Eu já me percebi várias vezes, às vezes assistindo a aula, só que ela tem uma hora que minha mente foi. Eu falo, meu Deus, pera, volta.
né? Então, todos nós temos isso. Então, quando a técnica Pomodoro, ela ajuda muito nesse sentido, não só para a gente se dar prazer, mas para a gente também conseguir estar em fluxo, estar em flow naquela atividade que eu vou estar fazendo, né? Por que eu vou estar em fluxo, que eu vou estar em flow? Porque eu vou estar atenta, eu preciso dessa atenção, dessa capacidade atencional para estar naquele momento, porque se eu não tiver essa capacidade atencional, eu vou. E aí, eu tô ali, mas eu não tô aprendendo, eu não tô fazendo, eu não tô executando. Então, é importante a gente ir adotando esse tipo de estratégia para conseguir atingir os nossos objetivos. Porque o que acontece muito é que aí, o que acontece? O que os pais fazem? Ah, não vai jogar videogame. Ah, perde não sei o que lá. Vai perdendo todas as coisas que gosta. Porque não dá conta de fazer aquilo que precisa. Então, será que a gente não pode rever o como vai dar conta de tudo isso? Eu acho que essa é uma grande tarefa, é uma grande posição que todos nós precisamos ter. Como dar conta? Como eu vou individualizar isso? Como eu vou ajudar o meu filho e muitas vezes me ajudar mesmo, porque a gente também tem essas dificuldades, né, Ana? Exatamente, por isso que eu falei, né, que o planejamento, ele me permite observar isso, né, então, eu apliquei, eu estou usando a técnica Pomodoro, não está dando certo, ele não consegue se concentrar. Quando eu disse que é uma técnica que me possibilita ter prazer, mas ela também me ajuda a reforçar outras coisas, né, e aí, é claro que a gente acaba pensando um pouquinho na comportamental, na terapia comportamental, lá no Skinner, né, que eu vou ficar um tempo privado para depois eu ter prazer, né? O tempo privado de prazer, depois eu vou ter prazer. Nessa técnica, claro, o planejamento está me mostrando que ele não está dando, que não está dando certo, que eu não estou conseguindo, né? A gente pode pensar isso também, principalmente no vestibulando, né? No terceiranista, que ele próprio percebe que não está rolando, eu não consigo prestar atenção. A aula, a videoaula que é gravada, ainda é mais fácil, porque ele vai assistir várias vezes, dá tudo bem. Assíncrono, não. Por quê? Porque tá aqui, é agora, né? Então, se eu perder, perdi, não tem como eu voltar atrás, né? Precisa gravar, precisa ter o recurso de gravar. Então, a técnica Pomodoro, ela permite que você consiga trabalhar com esse tempo, ou 25 seria, o máximo, né, para quem não está muito ansioso, para quem consegue manter a atenção, mas assim, se você percebe que 25 minutos você não está sendo produtivo, que você não está acompanhando, nós estamos treinando, né, e como um treino exige repetição, né, nós só ficaremos bons depois que tivermos treinado muito. Como é que a gente vai ficar bom na técnica Pomodoro? Bom, eu testei 25, é muito, então eu vou diminuir para 20, vou diminuir para 15. Nossa, estou com 5 minutos. É nesses 5 minutos que eu reino, então eu vou ficar tendo 5, 5, 5, até que eu consiga aumentar isso e eu consigo ter qualidade. O importante é eu ter qualidade. Ah, mas eu passei um dia inteiro de 5 minutos estudando. Você aproveitou? Foi produtivo cada 5 minutos que você teve de trabalho? Porque se a gente pensar 5 minutos, não é tão pouco assim. Dá para fazer bastante coisa. Se você estiver atento, concentrado, se você conseguir se concentrar, 5 minutos é bastante tempo. Dá para fazer bastante coisa. É que a gente está acostumado a não olhar para o tempo, né? A gente não olha, né, para o tempo, a gente não... O tempo parece que eram contados de forma diferente. E hoje nós estamos sentindo o mesmo tempo visto de outro jeito. Né? São dogmas, né, Ana? Porque às vezes eu fico achando que eu tô fazendo 1 hora e na verdade eu não fiz nada, né? Porque minha cabeça tá indo para lá, para cá, para não sei onde. Então, se eu organizo isso, muitas vezes eu consigo até render melhor, né? Exatamente. O que é melhor? É você fazer coisas que você consegue se concentrar, que você consiga ser produtivo. Às vezes você ficou 5 minutos numa ligação, mas que você conseguiu vender, conseguiu efetivamente apresentar um produto, fez uma venda, você demorou 5 minutos, não, mas eu não consegui em 5, foi em 20 minutos. Você usou 20 minutos, você investiu 20 minutos, mas você estava atento, não só ao produto, mas ao cliente, como é que ele estava recebendo a sua informação, você conseguiu explicar, você conseguiu... Então, essas coisas, elas fazem parte do quê? Do meu planejamento. Qual rotina eu vou ter que usar para atingir o meu objetivo, né? Qual é o meu objetivo? Chegar ao final do dia e ter conseguido
atender a minha demanda de trabalho, ter conseguido atender a minha demanda em casa, ter conseguido orientar as crianças na tarefa delas, e ainda ter conseguido descansar, ou ter conseguido ter prazer. Como eu tive prazer? Eu fiz o meu alongamento, eu fiz a minha meditação, eu fiz o meu exercício físico, eu tomei sol. Pensa bem, se você fizer a cada 5 minutos de pausa que você fizer atividade física, será que no dia seguinte você não está sentindo nada? Faz 5 minutos de abdominal. Vamos pensar no abdominal. Quantos abdominais você faz em 5 minutos? Eu pode ser que faça 3 ou 4, porque eu não tenho hábito de fazer. Não exagera, mas, assim, não tenho hábito de fazer, mas pode ser que amanhã, com certeza, eu vou sentir, vou me lembrar do meu abdominal que eu fiz hoje, porque eu não tenho hábito de fazer. E só por me lembrar, quer dizer, isso também é uma forma, sabe? O meu corpo vai me avisar, olha, eu preciso, lembra dos 5 minutos de ontem? Tá dando resultado, porque eu tô sentindo dor Sabe hoje. que a gente ouve muito também? Eu não tive tempo de tirar a roupa, de trocar o pijama, eu não consegui arrumar minha cama. Aí eu falo, mas e os 5 minutos, né? Eu mesma faço isso. Eu começo a fazer as coisas, aí eu falo, tá bom, deu 5 minutos, aí eu vou lá, coloco a roupa. Aí nos outros 5 minutos eu vou lá, arrumo a cama. Nos outros 5 minutos eu vou lá e lavo a louça. Então, cada hora eu vou... mas a louça não deu pra lavar em 5. Tudo bem, eu passo um pouco. Termino de lavar minha louça e continuo a atividade depois. Na louça, você vai priorizar aquilo que está faltando. Você vai olhar aquele monte de louça e vai falar assim, eu preciso disso. Não preciso, só o que é mais importante. Eu vou priorizar o que eu preciso. É isso, na roupa, você vai lavar toda a roupa, você enfia ela na máquina e ela se vira. Mas assim mesmo, a gente precisa classificar. Tem roupas que a gente não pode misturar. Dá para fazer isso em 5 minutos? Dá para eu classificar primeiro, depois eu volto lá e coloco na máquina. Assim, eu vejo que no fim do dia eu consegui dar conta de várias atividades, né? Que hoje que eu não dava conta antes. E eu preciso perceber isso, porque senão eu vou achar que eu não fiz nada. Exatamente. Que eu nunca dei conta de nada, que eu não tive tempo de nada, que a casa ficou uma bagunça. Mas eu vou ver que no fim do dia, nossa, hoje o quarto ficou arrumado, eu arrumei o quarto. A que hora que eu arrumei o quarto? Né? Eu arrumei o quarto das crianças. Os brinquedos hoje não estavam esparramados. Por quê? Porque eu combinei com eles não deixar os brinquedos esparramados, né? Naqueles 5 minutos deles lá, no primeiro 5 eles brincaram, no segundo eles recolheram os brinquedos e nós tomamos sol. Então, assim, a gente pode combinar essas coisas, né? O que parece que a gente tem visto hoje em dia é muita dificuldade da gente combinar, porque nós não estávamos acostumados a vivermos juntos, nós estávamos acostumados a passarmos um tempo juntos e não vivermos juntos, né? As crianças iam para a escola e a gente não ficava com elas. Então, hoje tem muitos pais descobrindo que o filho que ele tem, porque ele não convivia com ele, né? No colégio da minha filha, eles mandam sempre assim, olha, é um recadinho que está lá no WhatsApp deles, que nós temos acesso. Tá, olha, se tem alguma coisa para fazer, dá uma força lá, ajuda lá, lava uma roupa, recolhe uma roupa, lava uma louça, passa uma vassoura no chão, sabe? A escola está fazendo um papel de informar. Um outro quadrinho pequeno era, olha, agora a mamãe tem que trabalhar, você não pode brincar com ela agora, né? Isso para os pequenos, para a educação infantil. Mas esse é um combinado que eu preciso fazer com a criança, né? Mas que horas eu vou fazer? Porque ela vai ficar ansiosa, perguntando que horas a gente vai brincar. E eu também, né? Porque que horas eu vou parar de trabalhar? Que horas eu vou poder me alongar, por exemplo? Que horas eu vou poder pôr a comida no micro-ondas? Né, eu vou ficar trabalhando de segunda a segunda, não tenho mais final de semana? Não, eu vou programar coisas, planejar coisas que eu vou fazer durante a semana, de segunda a sexta, como eu fazia antes. O que eu vou fazer de sábado? Para eu me lembrar que sábado existe. Quais serão as nossas novas rotinas aqui para o sábado? E para o domingo, que acabou a semana? O que a gente vai fazer no domingo? Porque esses dias existem, com ou sem isolamento social. Nós é que nos perdemos, porque nós estamos apenas de um lugar. Mas a gente precisa descobrir que esse lugar também é bom.
aliás, fomos nós que escolhemos esse lugar antes de vir todo esse problema, né? Então, esse lugar, ele é do jeito que nós fizemos ele. Então, vamos procurar o gostoso de estar nesse lugar, o prazer de estar nesse lugar, fazendo o quê? Aquilo que precisamos, porque hoje o nosso trabalho veio para casa, a nossa escola veio para casa, e eu preciso também perceber que aqui eu não vou só descansar, dormir, como eu estava acostumada antes. Então, eu tenho que, a gente costuma dizer, né, que a gente não muda hábitos. Não é possível isso, mas é possível criar novos hábitos, né? Então, eu crio novos hábitos, aqueles não me servem mais. Eu preciso criar novos. Como é que eu vou criar novos hábitos? Usando a técnica Pomodoro, com todas aquelas coisas que a gente já falou. 25 é muito? Vai diminuindo o tempo, vamos olhando no planejamento, está atendendo aquilo que eu gostaria, está atendendo, eu vou atingir a minha meta no final do dia? Sim, não, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou saber disso? Olhando o planejamento, revendo as minhas rotinas, né, e trabalhando muito com a técnica Pomodoro. Aquelas crianças ou aqueles jovens, né, que a gente sabe que tem, principalmente, o transtorno do déficit de atenção, é complicado para eles, né, porque eles precisam de investir mais tempo nisso, e é muito sofrível, né, porque, bom, ele teve que se acostumar na escola, agora ele já tem que se acostumar em casa, e só que em casa não era o lugar que ele estava acostumado, e como é que eu vou fazer isso? Porque em casa tudo pode distrair, tudo é um gatilho para que eu não fique aqui, até para mim que não estou acostumado, né, sabe aquela janela que você fala, precisa, você está numa reunião, você olha para a janela e fala, nossa, precisa limpar, nossa, ninguém tirou a teia de aranha daquele canto, coisas que são comuns, acontecem em todas as casas, que isso já tirou a sua atenção. Foram o quê? Segundos que a sua atenção foi capturada por uma outra coisa que estava acontecendo. Por que a gente perdeu a atenção? Por que foi capturada? Porque eu estou cansada dessa atividade que eu estou fazendo? Porque eu não estou acostumada com essa atividade nesse lugar? Então, a técnica vem ajudar nisso, né? Que eu consigo estar comigo nesse momento, nesse horário, nesse lugar. Não estou em outro, estou aqui agora comigo. Isso é o que tem de mais importante, senão eu me perco. Eu acho que é importante a gente também lembrar que até uma capacidade que a gente utilizar essa técnica ajuda a gente até na manutenção psíquica. De que forma? A gente acaba achando muito que a gente não está realizando, que a gente não está conseguindo, que a gente não é eficiente. Então, o isolamento, uma série de coisas leva a gente a achar que não está dando conta, né? Que está tudo ruim. E quando eu consigo me planejar, eu consigo ter uma visibilidade de tudo que eu estou conseguindo fazer, né? É até uma forma de olhar, não, pera, eu estou realizando sim. Né? Pode não ser como antes, pode não ser tudo que eu gostaria, mas eu estou fazendo, eu estou chegando lá, eu estou indo. E quanto mais você planeja, quanto mais você coloca, eu brinco que cada ok que eu coloco lá na minha listinha é uma massagem no meu ego. Ufa, consegui, né? Então, quando eu faço o planejamento, eu faço o planejamento da semana, eu coloco tudo que eu quero naquela semana, né? Então, eu coloco ali. Aí eu vou vendo dia a dia o que cabe naquele dia, porque não é tudo que cabe todo dia, né? E aí no final do dia, o que eu faço? Eu reprogramo, eu boto os OKs que eu tenho que botar, mas na verdade eu já boto ok para eu ficar feliz, né? Então eu fiz, já boto ok. Com certeza. No final do dia eu olho lá o que faltou, tá bom, então vamos lá, vamos replanejar, vamos olhar, mas eu sempre olho para mim e falo, não, tá, faltou, não deu conta, mas o que eu fiz para que isso não deu conta? Então, aí eu vou descobrindo que eu acabei priorizando outras coisas, eu me tiro daquele lugar de não realizadora e vou me colocando naquele lugar de quem tá tentando, de quem tá indo, de quem tá conseguindo. E vou sempre olhando aquilo que eu consegui fazer, porque é importante a gente olhar o que consegue fazer, o que consegue produzir. Né? A gente quer muita coisa e a gente esquece de olhar aquilo que a gente está conseguindo fazer. Tem coisas que a gente não faz? Tem coisas que a gente não dá conta? Tem. Mas também tem muita coisa que a gente olha. A gente também precisa olhar para isso para se sentir melhor. Né? Até para ter mais energia, para conseguir se manter no planejamento, para conseguir colocar as coisas que a gente precisa colocar e chegar onde a gente precisa chegar.
Quando a gente pensa, né, voltando ao meio corporativo, onde a gente usa o planejamento, né, então a gente usa uma outra coisa que é o gerenciamento do tempo, né. Eu vou precisar olhar todas as atividades que eu tenho hoje e dar uma classificação para elas. Elas são urgentes, elas são importantes, elas são necessárias. E eu vou precisar olhar em qual quadrante eu estou trabalhando, nas urgentes e necessárias, ou eu estou trabalhando naquelas que são possíveis de ser realizadas, né? Porque se eu estou só nas urgentes e necessárias, eu vou ficar extremamente estressada. Eu preciso organizar melhor o meu tempo. Como é que eu vou fazer isso? Com rotinas. Como é que eu vou fazer isso? Olhando meu planejamento. Primeiro eu preciso fazer uma análise, sim, de tudo aquilo que eu tenho que fazer e verificar o que é imprescindível eu fazer até o final do dia. Eu tenho que fazer até o final do dia, não importa o horário, mas até o final do dia eu tenho que ter conseguido realizar essa atividade, tenho que ter conseguido terminar esse trabalho, né? Isso é importante fazer, porque ele também me norteia para que eu não fique perdida, ou para que eu também tenha um sentimento de satisfação. Porque a gente sabe, tem muita coisa que a gente, assim, ter tanta novidade, a gente se perde, né? Então ficam coisas assim, sei lá, no meu corre, por exemplo, queria fazer um bolo, e eu estou adiando esse bolo. Ele é importante? Não, não é importante, pode deixar. Como não? Ele também faz parte do meu prazer, da minha satisfação. Vai ser mais gostoso o café quando eu tomar com aquele bolo. Mas eu fico pensando no bolo e não faço o bolo. Vou fazer qualquer outra coisa e no final eu fico, putz, eu não fiz o bolo hoje. A gente fala isso. Eu estava afim de comer um bolo, eu estava afim de comer uma torta. Mas não dá para comprar torta. Mas eu queria fazer um bolo, sei lá, de banana, né? Enfim. A banana está estragando ali porque ninguém está comendo, não está tendo tempo. E eu também não fiz o bolo de banana. Então, assim, é importante isso? Se eu for pensar bem, ele é importante, porque ele vai atender duas necessidades. A primeira, de você aproveitar melhor as coisas que você tem em casa e não deixar elas estragarem. E a segunda, que isso vai proporcionar prazer para você, um momento que você pode chamar a criança para vir te ajudar a fazer esse bolo, ou convidar o adolescente, tem a receita lá, dá para você fazer aquele bolo, porque ele também vai se sentir importante, né? Não somos só nós que em casas, né, que tem já adolescentes, que tem adultos, que tem jovens adultos, nós podemos dividir as tarefas, né? Isso faz parte do planejamento. Como é que eu vou fazer? Não vou fazer sozinha, porque eu não dou conta de sozinha, mas eu tenho outras pessoas em casa, eu tenho outros braços em casa. Se nós dividirmos a tarefa, todos conseguiremos fazer, né? Que é quando a gente pensa em liderança, né? Dividir tarefas, né? Avaliar o potencial de cada um. Então, assim, a criança consegue fazer um bolo? Não consegue fazer um bolo, mas muitas crianças da escola, com supervisão, já fazem um bolo. Aqueles 5 minutinhos lá serão suficientes para eu ajudar a fazer o bolo, para eu acompanhar o bolo? Não sei, talvez não, mas em um outro momento eu posso fazer com ele. Mas também, Ana, tem um detalhe. A gente pode esticar os 5 minutinhos. Eu não preciso ficar presa nos só 5 minutos. Se eu sentir que tem alguma atividade que precisa mais que isso, estico. Faço o que eu preciso fazer. O importante é você usar o planejamento para te fazer realizar. Então, ele não precisa ser extremamente rigoroso nesse sentido, não. Não, ele é para te ajudar, não para te atrapalhar. Então, você pode fazer dos 5 minutos, meia hora, se nessa meia hora você couber o seu bolo e depois você voltar e conseguir render. O importante é que você consiga administrar, né? Então, a ideia da técnica Pomodoro e do planejamento é se administre. Se administre para cumprir o que você precisa cumprir, mas também para fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer. E ir se sentindo mais realizadora, tirar um pouco dessa sensação de fracasso, de que não está dando conta, de que isso, de aquilo. É para estimular e ajudar a percepção de tudo que você está realizando. Eu acho que esse é o grande ganho, né, Ana, que a gente tem adotando essas estratégias e fazendo tudo. Perceber que a gente consegue. Né, de um jeito diferente. Inclusive, a gente consegue, distribuir as tarefas, que é uma coisa que a gente acha que não vai conseguir. Porque o seu filho, adolescente, não estava acostumado a arrumar o quarto dele. Não é importante arrumar o quarto? É claro que é importante arrumar o quarto. Ele faz parte da minha organização mental para que eu possa trabalhar ali. Então, é importante arrumar o quarto. Ele fica limpo, ele fica arrumado, cada um arrumar o seu quarto.
A gente sabe que uma criança a partir de 9, 10 anos, muitas crianças até antes disso já são capazes de arrumar o próprio quarto, arrumar a própria cama, recolher as coisas que deixam jogadas. Então, quando eu percebo que eu sou capaz de distribuir essas tarefas, que nós fizemos um jogo aqui, um bem bolado, onde eu vou ganhar e a criança vai ganhar, assim, nós sempre precisamos de uma recompensa, né? Nós vivemos assim, né? Eu preciso de uma recompensa. Então, quando eu ganho e a criança ganha, eu ganho, você ganha, é claro que vai ficar mais fácil, né? E também vai ser bem mais prazeroso se eu chegar no final do dia e falar assim, olha, eu consegui falar para o filho ou para a filha, arrumar o quarto, lavar a louça, botar eu consegui fazer isso, cuidar do cachorro, tem muitos que têm cachorro, papagaio, passarinho, todo mundo tem gato em casa, então um animal tem em casa, quem cuidou? Se ficar tudo só para mim, eu não vou dar conta com certeza, eu vou ficar muito estressada, mas eu tenho outras pessoas em casa, essas pessoas podem me ajudar, eu não moro sozinha, nós somos uma família, e é isso que nós precisamos resgatar hoje, é isso que ficou perdido ao longo de tanto tempo. E o planejamento me facilita nisso. A técnica Pomodoro também, porque eu posso esticar um pouquinho aquilo que a gente falou sobre se a gente pode diminuir o tempo de atividade, né, de ação durante para execução, eu também posso estender um pouquinho esse tempo de descanso. Mas eu sei por que eu estou estendendo. Eu não estou estendendo só porque sem objetivo, ele tem um objetivo, ele tem uma razão para acontecer, né? E ele, no final, lá no meu balanço do dia, quando eu for terminar de esticar as atividades, eu vou ver que eu fiz muito mais, que eu envolvi muito mais as pessoas em casa, as pessoas ao meu redor, e que foi, assim, claro, briga vai ter, confusão vai ter, um vai aceitar, o outro não, mas isso faz parte. Nós vivemos isso em todos os lugares. E como é que eu vou lidar com isso? Né? Coisas que eu preciso me adaptar também. Vou precisar de 5 minutos de ir lá conversar com o filho, com o marido, com a esposa, que não deu certo, né? Interrompeu, não fez. Né? Assim, é o nosso tempo, ou meia hora, não sei. Mas, assim, o que eu posso fazer? Né? O planejamento, essa ferramenta, me possibilita isso. O que eu posso fazer? Né? Eu tenho o meu dia aqui, ó, diante dos meus olhos, ele está palpável, eu consigo pegar, eu consigo mexer, eu consigo mudar ele, né? Porque ele está diante dos meus olhos, e o que não está diante dos olhos, ou que aquilo que a gente não vê, a gente não consegue fazer nada. Então, acho que a grande dica que a gente deixa, né, com o nosso papinho aqui de hoje é realize, né? Realize da forma que você acredita que é possível. Se planeje, se organize para que as realizações, tudo que você precisa fazer, aconteça. Vai depender da sua estrutura, da sua forma, de como você vai se engajar para isso. As técnicas e os recursos estão aí para facilitar a sua vida. Não acredite, não aceite que você não pode fazer, né? Só descubra e experimente o como você vai fazer. Então, até a técnica Pomodoro, ela pode ser flexibilizada, né? Ela fala de 25, 5, 25, 5, 25, 5, meia hora. Funciona para todo mundo assim? Não sei, né? Você vai ter que experimentar e descobrir como que ela faz. Às vezes ela vai ser mais funcional para você ficar meia hora, 40 minutos e fazer 5. O que a gente está querendo dizer é não seja escravo de nada, mas entenda que você precisa ter tempo de concentração e de descanso para você incorporar as outras atividades que são necessárias, porque a partir do momento que você tem um monte de coisa para fazer, eu preciso ir intercalando. E a gente tem realmente um limite atencional. Então, se você falar que vai ficar 4 horas fazendo direto uma coisa, você não vai estar completamente focado naquilo que você está fazendo por 4 horas. Então, é muito mais produtivo, é muito mais fácil você intercalar. E isso também pode ser feito não necessariamente no tempo. Você começou a se perceber, você tem um maior autoconhecimento, você começou a se perceber, começou a perceber que você já está olhando lá, olhando cá. Para! Essa é a hora que você precisa parar. Para, faz outra coisa, depois você volta. A gente acaba sendo muito mais produtivo e rendendo muito mais quando a gente tem essa dinâmica, quando a gente se permite essa flexibilização, quando eu não fico naquele, não, eu tenho que terminar. Não, você precisa fazer com qualidade. Para isso, muitas vezes, você precisa parar. A gente não se permite muitas vezes. Então, se permita parar para que realmente você consiga administrar e chegar onde você precisa chegar. Ok?
Mais alguma coisa, Ana? Não só isso, eu acho que, principalmente, né, a gente precisa, concluindo o que você falou, nós sempre nos cobramos demais, né, a cobrança sempre que nós nos fazemos, ela é sempre gigantesca, né, então nós fizemos pouco, eu fiz pouco hoje, eu rendi pouco, eu não consigo enxergar que hoje eu fiz aquilo que eu podia fazer da melhor forma que eu podia fazer, né, e só existe um tempo para fazer, né? Na verdade, para a execução só existe um tempo. O problema é que a gente não fica nesse tempo, né? A gente fica em outro tempo, né? Existe, na verdade, três. O passado, que você não muda, porque ele já foi, e o futuro, que ele não chegou. Mas ele depende do que a gente vai fazer hoje. Então, eu costumo dizer que as pessoas ansiosas, eu falo isso para os meus pacientes, você está cheio de amanhã, você está cheio de um tempo que não existe. Não existe amanhã. E quando chegar amanhã, é hoje. Que dia é amanhã? Não existe. Filosoficamente, ele não existe. E você vai estar sempre lá num lugar em que não dá para fazer nada. Só pode fazer hoje. E hoje eu vou fazer de acordo com o que eu tenho para fazer, de acordo com as minhas condições internas, porque às vezes internamente eu não estou disposta, eu não estou em condições de fazer. Fisiologicamente, talvez eu também não esteja. E eu estou respeitando isso. Quanto eu fui produtivo, apesar das minhas condições fisiológicas, das minhas condições emocionais, eu consegui fazer o quê? Eu não consigo olhar, eu sempre cobro que eu deveria fazer mais, porque amanhã o quê? Não existe garantia do amanhã, existe garantia de hoje. Hoje nós estamos aqui conversando. Amanhã não existe garantia que eu estarei lá, não existe garantia que ele existe, ele não existe. Na verdade, até fica uma questão do... A gente ainda não sabe como esse amanhã vai ser possível, né? Então, a gente tem que se ater a esse planejamento do hoje. Porque amanhã pode vir uma nova diretriz, que nem aconteceu com o coronavírus. Então, se a gente conseguir se fixar mais no hoje, os nossos resultados acabam sendo bem mais produtivos, né? Então, a nossa grande dica fica aí. Se fixe no hoje, programe o seu dia, faça tudo o que tiver que acontecer, para que realmente você consiga conquistar, para que principalmente você realize e sinta um pouco mais de satisfação consigo mesmo e com as entregas que você vem fazendo. Porque tem entrega aí, tem coisa sendo feita. Só que por tudo estar tá meio desorganizado, você não está percebendo o quanto isso está sendo realizado. Então, deixa o planejamento te ajudar nesse sentido. Perceba mais que você está realizando, que você está conquistando. Mantenha-se no hoje e conforme as coisas forem acontecendo, você vai incorporando as novas diretrizes que você vai colocar na sua vida, as novas decisões, as novas escolhas. Mas mantenha-se no hoje e planeje, faça tudo o que for possível. Ana, foi muito gostoso esse nosso bate-papinho de hoje. Espero que vocês aproveitem bastante e em outro momento a gente faz outro, porque foi muito legal, né, Ana? Eu também gostei, agradeço muito a provocação, foi muito bom estar aqui falando com você sobre isso. Claro, para mim isso também é uma novidade, né, nunca tinha falado assim, né, dessa forma, nessa situação. Agradeço a provocação, foi muito bom conversar com você também. Espero que a gente consiga ajudar, né, tantas pessoas que estão aí, às vezes, como a gente vê, né, muitos pacientes perdidos e se cobrando, né. Não, é hoje, nós só temos um dia para fazer, é hoje. Vou olhar meu planejamento hoje, vou me divertir hoje, vou assistir aquele filme hoje, vou comer aquele bolo hoje, é hoje. Amanhã eu não sei, não existe garantia. Então, eu estou aqui hoje, né? Nós estamos aqui hoje. E espero que a gente possa ter realmente ajudado muita gente. Muito obrigada. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o planejamento, sobre o que a gente conversou, é só deixar um comentário que a gente responde, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.